Minha diretoria, Cruzeiro e Fluminense fizeram seguramente o melhor jogo da semana, com todo respeito a Manchester City, Inter e Milan e outros. Cruzeiro e Fluminense foi um jogaço de futebol, como aliás era de se esperar, né? Quem acompanha sabe que o Cruzeiro está correndo uma barbaridade, está com um time bem montadinho, esforçadíssimo, jogando no limite dele, torcida comprando barulho e tal, e o Fluminense não precisa nem falar, né? O Fluminense é um espetáculo de ver jogar, de pé em pé, joga o melhor futebol. O mais bonito, o melhor futebol acho que é um pouco arriscado, porque o Palmeiras é um time extremamente consistente, né? E o Palmeiras é um time que pode bater o Fluminense pela consistência dele, pela regularidade com que o Palmeiras, todo jogo, é extremamente competente. Hoje Palmeiras e Fluminense provavelmente fariam o melhor jogo do Brasil. Que eu preciso até ver na tabela quando é que é esse jogo aí. Se alguém souber, bota nos comentários aqui que eu tô curioso. Eu quero dizer para você o seguinte, tem muita gente incomodada. Primeiro, muita gente falando sobre arbitragem, etc. Eu não tenho convicção de que a arbitragem cometeu os erros que estão sendo colocados para ela. Caso André, é impossível a gente discutir a expulsão do André, gente. Porque a gente não tem a menor ideia do que ele falou. Toda vez que o jogador é expulso pelo que ele fala pro árbitro, não tem como a gente discutir. É uma coisa que a gente ou acredita ou não acredita no juiz. Porque, irmão, não dá pra ouvir, não dá pra ver. Então, assim, se o juiz foi lá, ouviu alguma coisa, deu um amarelo pro cara, ele falou alguma coisa. O que ele falou? Não sei. Ninguém sabe. Só quem sabe é ele e o juiz. Então, é uma discussão absolutamente vaga, irmão. A gente nunca vai saber se aquilo foi ou não foi, porque é uma conversa entre os dois. Então, tem coisa que você pode falar pro juiz, tem coisa que você não pode falar. A regra é essa, né? Então, a gente não vai saber. Em relação ao pênalti, a bola no cano ter batido na mão, acho que não. Acho que quando mostra o replay de trás do gol, não que a Globo tenha mostrado exaustivamente, eu até senti falta disso, nos dois lances, tanto no lance do pênalti do Cruzeiro, como no lance do gol do Fluminense, do Ganso, eu senti falta da exibição do replay, porque tinha uma dúvida, né? Tipo, a bola bateu na cabeça, no cano, no braço na cabeça, mostrou uma vez muito rápido. Se você pega aí, um amigo meu pegou a imagem de trás e passou em câmera lenta, a bola foi na cabeça do cano primeiro. Pode ter batido na mão, mas depois da cabeça, então aí não se caracteriza, acho que não é um lance de irregularidade. No primeiro tempo, o juiz faltou com o critério quando ele deu uma falta com cartão amarelo para o time do Fluminense e não deu a mesma falta para o Cruzeiro. E é isso. Ah, mas o pênalti do Cruzeiro. O pênalti do Cruzeiro, cara, é um pênalti que na câmera normal de transmissão eu também não vi pênalti. Eu também não vi o empurrão. Vocês lembram da transmissão? Não sei quem estava assistindo na Globo. Quando volta a imagem e eles têm um segundo replay por trás do gol, ele mostra uma imagem que tem um braço esticado, não mostra o quanto pega, a imagem passa muito rápido e o Vilani fala, opa, peraí, tem um braço ali, e fica na dúvida. E aí, sabe-se lá por quê, não tem mais replay. E a gente não vê. Então, assim, eu não sei. A primeira imagem que eu tenho é que não foi pênalti. Mas o juiz deu com uma convicção o pênalti, aonde ele deu o pênalti. Que eu não. Porra, ele tava tão perto que eu não sei, cara, porque o segundo replay, que é o replay de trás do gol, eu não consegui ver de novo. Então, assim, pode ter errado ali? Pode. Mas dizer que o árbitro fudeu o jogo, cara, desculpa, não consegui ver dessa maneira, não. Ele pode ter errado num lance onde tem um braço e ele pode ter interpretado mal a força do braço, ok. Mas não vi roubo, não vi nada escandaloso, absolutamente nada. O que eu queria explicar, ou tentar explicar, é que tem muito torcedor falando assim, mas tá todo mundo elogiando o Cruzeiro como se o Cruzeiro tivesse jogado pra caralho, ou como se o Cruzeiro tivesse ganhado o jogo. Não é isso. Não é esse o ponto. O ponto é que pro Fluminense ganhar esse jogo do Cruzeiro, ok, é mais um jogo que o Fluminense ganha em grande momento. Ok, o Fluminense é melhor. Entendeu? Não é surpreendente, não é uma impactante a vitória do Fluminense. A gente sabe que o Fluminense pode ganhar hoje de qualquer time no Brasil. O Fluminense tá bem pra caralho. O impactante, que às vezes o torcedor adversário não consegue notar porque não faz parte do mundo dele, do mundo do Cruzeiro. Irmão, ontem o Cruzeiro jogou uma partida de Série A, coisa que não acontecia há 3 anos. O Cruzeiro encheu o Mineirão para jogar um jogo de Série A contra hoje o melhor time do Brasil e jogou o tempo inteiro, ou melhor, ou de igual para igual com os caras. O Cruzeiro não ganhou o jogo ontem, não empatou o jogo ontem por detalhes. Todo mundo, você sabe disso. O Fluminense foi efetivo em 2 bolas e o Cruzeiro não foi nas dele. Porque o Cruzeiro poderia ter feito 1-0, o Cruzeiro poderia ter empatado, o Cruzeiro poderia até no final, com 2 jogadores a menos do Fluminense, ele podia até ter empatado o jogo se tivesse feito o gol de pênalti. Então, ontem não foi pro Cruzeirense a questão do resultado. Foi pro Cruzeirense enxergar, depois de tantos anos de luta, ele vê no Mineirão o time dele do tamanho que é o time dele. Essa é a vitória do Cruzeiro, esse é o encanto de ontem. Entende? Não é o impacto do resultado, não é o impacto do quanto chutou no gol, não chutou até porque chutou mais que o Fluminense, não é isso não, mas
você ter visto o Vasco, o Cruzeiro e o Fluminense terem feito um jogo no Mineirão de Fluminense e Cruzeiro. Que há alguns anos isso não vem acontecendo, porque o Cruzeiro está muito abaixo do que ele realmente é. E ele ainda está em relação de elenco, dinheiro e tal. Mas ontem o Cruzeiro teve um dia de Cruzeiro. E o torcedor do Cruzeiro estava morrendo de saudade desse dia. Então a importância do jogo de hoje, acho que as pessoas se pegam muito no futebol. Eu tenho muita essa briga aqui. As pessoas se pegam muito no futebol. Não, porque o box to box, porque a linha, porque ganhou, porque perdeu, porque o resultado, porque o jogador, a intensidade. Cara, futebol não é isso. Isso é o que você monta para gerar o que interessa no futebol, que é o entretenimento, a promoção, aquilo que causa na tua vida, as emoções, os sentimentos que causam para você. O futebol é uma paixão para você. Não é uma matemática. Ele é uma matemática lá para os cientistas, para os caras que fazem análise de desempenho, né? Para os comentaristas, ele pode ser um jogo tático, mas não é isso que está te atingindo. O que te atinge diversas vezes não é isso. Por exemplo, o Fluminense ganhou do Flamengo um título com um gol de barriga estadual. E hoje, se você perguntar na memória afetiva do torcedor tricolor, esse título é muito maior na memória afetiva do torcedor do Fluminense do que os títulos brasileiros. Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica de um time glorioso como o Grêmio ter o maior carinho do mundo pela Batalha dos Aflitos, que é um jogo de Série B? A lógica é o que isso gerou em você. E o que gerou ontem no Cruzeirense foi uma coisa muito genuína, porque o Cruzeirense precisava muito viver esse dia. Eu até torci pro Cruzeiro não perder o jogo, confesso, porque no metade do jogo eu olhava e falava, puta, o Cruzeiro não pode perder hoje, porque, caralho, a torcida reencontrou o Cruzeiro, eles estão revivendo um dia de, cara, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, mas hoje, nesta noite, o Cruzeiro voltou a ser o Cruzeiro. E eles esperaram anos por isso. Né? O Cruzeiro não foi, não é a torcida do Cruzeiro, a instituição Cruzeiro que escolheu ir para parar onde ele... O Cruzeiro foi assaltado, o Cruzeiro é vítima de um assalto, que infelizmente não tem ninguém preso. E aí acabaram com um clube gigantesco, que era favorito a Libertadores do ano em que ele caiu. E aí destruíram tudo e de repente o Cruzeiro virou o que ele virou. O torcedor, óbvio, tomou um susto. Não foi uma morte lenta, foi uma morte do dia pra noite. Então ele se assustou. E tudo que ele passou nos anos seguintes é muito confuso na cabeça de um torcedor que ganhou sempre, o tempo inteiro. O Cruzeiro sempre jogou e ganhou em muito alto nível. De repente ele vai pro limbo do futebol brasileiro. E ontem foi a primeira vez que ele olhou na Série A, no Mineirão, cheio, contra um adversário foda, e falou assim, hoje eu não sou a vítima, não. Eu vou jogar de igual para igual com os caras. E jogou. E jogou. Poderia ter ganhado, poderia ter empatado. Foi detalhe o jogo de ontem. Então, todos os elogios ao Cruzeiro ontem não dizem respeito a nenhum demérito do Fluminense ou nenhum exagero em relação ao que o Cruzeiro jogou, ou pode jogar, ou pode vir a disputar título. Não é isso. É pelo grande dia da retomada e dia que o torcedor do Cruzeiro saiu do Mineirão, perdendo o jogo e falando, foda-se, o que eu vivi aqui hoje me engrandeceu, me devolveu algo que eu estava sentindo falta, que é sentir que eu torço por um time gigante no mundo inteiro, que é o caso. O Cruzeiro é um dos maiores times do mundo. E acabou. E aí ontem eu acho que o Cruzeirense reencontrou isso. E isso é muito do caralho. Muito mais do que o jogo, o contexto do jogo em si. Entende? Ou não?